Bom, gente, seguinte, eu comecei falando de manhã, eu estava falando um pouco sobre essa questão do alicerce, dos fundamentos da igreja. E agora eu vou direcionar um pouco mais a nossa conversa para essa questão de plantação de igreja e liderança, né? Até para a gente falar algumas coisas mais práticas. Então, de manhã eu queria começar uma reflexão mesmo. E deixa eu trazer isso para vocês, porque eu acho importante que uma coisa é, a gente reúne a igreja e dá uma palavra para a igreja. Outra coisa é, reúne a liderança e dá uma palavra para a liderança. São duas coisas totalmente diferentes. O que eu estou fazendo, eu estou dando uma palavra para a liderança. Porque a gente precisa aprender a pensar essas coisas juntos, não é? A gente reúne, e nem sempre são as coisas mais gostosas. Esse não é o negócio da festinha, esse é o negócio mais chato. Mas esse negócio chato é que pega, né? Porque a festinha o pessoal está aí. Eles vêm e vão, mas o negócio pega no dia a dia e na hora das nossas dúvidas, né? Porque como líderes, nós somos cheios de angústias, cheios de dúvidas, cheios de dilemas. E nós hoje estamos pensando nisso, né? E a gente vai ser assim até morrer o dia que o Senhor nos levar. Não tem como. Estou chutando para você. Graças a Deus, você vê que você não é sozinho. Não tem como. Nós vivemos no mundo dos humanos. Vocês estão cientes disso? Estamos num mundo de gente humana. Leia Filipenses 2, o Senhor abriu mão, né, sendo igual a Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, em forma de homem, né, sendo reconhecido em figura humana, porque ele se fez homem. No mundo dos humanos, a gente vive com uma palavra que é muito importante a gente guardar, que é limite. No mundo dos humanos, nós lidamos com limites. No mundo de Deus, na eternidade, não. Mas no mundo dos humanos é limite. Então, se Deus não voltar e te arrebatar antes disso, você vai morrer. E não adianta me repreender, você vai morrer. Eu estou repreendendo essa palavra. Vai morrer. E é uma bênção. E é uma bênção. Eu vi com um irmão conversando, um irmão que estava doente, conversei com o irmão ontem, ele falando que o pessoal foi visitar ele e ele tinha tido problema do coração. A pessoa falou, como é que você está? Falou, ótimo. Aí os caras falaram assim, pronto, o cara agora vai virar com esse carendoide. Ele falou, não, mas você não está. Eu falei, eu estou mais perto de Jesus que vocês. Vocês estão achando que se morrer eu vou achar ruim? Mas você não pensa na sua família? Minha família é Deus, não sou eu. Essa é a nossa fé. Desculpa. Essa é a fé cristã. Não posso falar que é a nossa. Essa é a fé cristã. Porque aí nós vamos proclamar, porque ninguém vai ter medo da morte, não é? Porque a morte para nós não é lucro. O viver é Cristo. E nós não vivemos mais. O Augusto citou isso aqui hoje de manhã. Nós não vivemos mais. Viver para mim é Cristo. E o morrer é lucro. Porque o morrer acaba. Né? Acaba todas as coisas. Então, a gente precisa relacionar com isso. Nós lidamos com limites. Limite quer dizer que, primeiro, nós não somos deuses. Nós não somos perfeitos. E todas as coisas não ficarão perfeitas enquanto nós estivermos no meio. Quer um exemplo? Toda igreja que você chegar, ela se torna imperfeita. Só por sua causa. Agora, quando você olhar para um lado, você vai ver outros imperfeitos. Agora vai ficar pior ainda. Essa é a igreja de Jesus aqui na terra. Vai ter igreja perfeita aqui? Vai, gente? Alguém que pensa que vai? O gostoso é saber que o perfeito está no nosso meio. E o Espírito de Deus dentro de nós vai nos fazer aspirar pela perfeição. Então nós vamos aspirar pela perfeição, mesmo sabendo que ela não se dá aqui. E aí nós vamos ter que enfrentar angústias, medos, incertezas, inseguranças, dúvidas. Isso faz parte. Por exemplo, as pessoas ficam enfermas? Ficam. Quem? Todo mundo. Todo mundo. Ah, você está com aquela palavra ali, então não tem que ficar doente? Você não ouviu falando isso aqui, não. Todas as pessoas, um dia na vida, ficam enfermas, ou não? Para começar, envelhece. Envelhecimento já é problema do pecado. É o corpo se deteriorando. Né? O Dai está sentindo lá. O Moacir também está sentindo. O
Nossa. Ó, eu estou só citando, Dai, eu estou seguindo o caminho do pastor ali. Qualquer coisa você vai ler. Como a ilustração dele foi boa, eu estou usando. Mas isso não é isso? Pecado, então a gente vai lidar com isso. Então, por exemplo, o Moacir tem uma enfermidade. A Bíblia manda fazer o quê? Orar pelo enfermo. Para ele ser curado. Aí ele é curado, chora. É uma para casa, feliz, aleluia. Volta domingo que vem e dá testemunho na igreja. Fui curado, aí já errou. Vai começar com um negócio sério. Que é onde vende produto aí fora. Cura não é nada para dar testemunho à igreja. Não tem isso também, não. Não existe essa pregação, não. Cura para você ficar bom e pregar o evangelho. É só para isso. A gente dá testemunho de Jesus é a obra da cruz. Não é porque eu fui curado. Eu disse, não, toda hora, se eu tiver com dor de cabeça, tomar uma dipirona, eu tenho que dar testemunho. Ou não? Ou você acha que foi a dipirona que me curou? Se Deus não quiser, não tem remédio que cura, não. E nem médico faz nada nessa vida. Se a minha vida é de Deus. Certo, doutor? Se o Senhor não quiser, você não faz nada. Só Deus. E pode ser o remédio que for. Não vai resolver meu problema nenhum. Se Deus não quiser, remédio nenhum, médico nenhum, hospital público ou privado, com plano de saúde, com seguro de vida, vai dar a mesma coisa. Então já começamos com um problema. Depois, então tá bom, não vamos dar o testemunho aqui não, mas vamos aguardar a próxima enfermidade para eu pedir oração para você curar de novo. Legal, não tem nada a ver com o que Deus quer. Por quê? Porque a enfermidade é uma fatalidade, vai acontecer. O Senhor mandou a gente impor as mãos sobre os enfermos. Mandou? Mandou. Então nós vamos orar para eles serem curados, certo? Certo? Deus mandou? Bom. Mas não foi curada. Volta, nós vamos orar de novo. Mas não foi curada. Volta, nós vamos. Eu já fui 200 vezes. 200 mil. Até o Senhor voltar ou você morrer, nós vamos orar para você ser curado. Deus vai se manifestar. Ainda que seja na morte. É bom a gente entender isso, porque senão vocês vão achar que a morte é derrota. Não é. A morte é espírito de morte. Eu disse isso aqui outra vez, vou repetir, porque está precisando repetir isso nas igrejas. O espírito que mata é Deus. Ele tem a chave do inferno e da morte. Ninguém mais. O diabo não tomou de volta de Jesus, não tomou? Se tomou foi na sua casa, está seguindo outro Deus. Porque o Deus da Bíblia fala que ele tomou a chave do inferno e da morte. O salmista fala que todos os nossos dias estão contados e que nenhum fio de cabelo cai da minha cabeça e nem permita. O diabo vai chegar na minha frente e dizer, bum! Eu vou assustar. Mas eu só morro se o Senhor me chamar para casa. E se ele me chamar para casa, eu vou fazer reunião de oração, porque eu vou do meu jeito. Eu lembro meu pai estava passando mal, tinha infartado no hospital. Ele falou assim, meus filhos já estão criados. Eu comendo no leito lá, ele deitado, eu te falei, sistemático. E ele falou assim, Deus pode me levar em paz. Eu falei, vou grudar no pé do Senhor. Porque se o Senhor começar a subir, eu puxo o Senhor para baixo. Eu vou orar para o Senhor ficar. Se Deus quiser levar, nem minha oração vai barrar. Quando o corpo, meu pai morreu, 20 dias depois, quando o corpo dele chegou no cemitério, eu era uma das primeiras pessoas que estavam lá no velório. Aí colocaram o corpo dele, eu fui lá, a gente chamava de paizinho. Eu falei, paizinho, levanta em nome de Jesus. Eu morrendo de medo de levantar. Se levantar eu caí, ele tira comigo, agora levanta você. Mas sabe por quê? Porque o mesmo Deus que curou os enfermos através dos discípulos ressuscitou mortos. Vamos raciocinando junto. Por isso que é bom encontrar líderes. As igrejas falam aí, milagre, você quer milagre? Tem um cara que fala isso, né? Que mandou o ônibus recolher o povo aí. Né? É aquele que fala assim, a igreja, quer ter milagre? Vem pra cá. Então não vai. Deus cura assim mesmo? Cura. Então vai para os hospitais. Você quer curar enfermo? Vai para os hospitais. Por que você está esperando que eles vão à igreja? Jesus não esperava os enfermos, não. Ele ia atrás deles. Vai para os hospitais. Quando eu estava no seminário, eu tinha folga toda segunda-feira. Aí a gente tinha aula manhã, tarde, na época do seminário, estudava mesmo. Aí, segunda-feira, a gente ia para o hospital orar pelos enfermos. Aí eu lembro na segunda-feira que eu não fui. E um seminarista amigo meu, que já passou, o Paulinho, foi.
E ele começou a orar, e ele fechou o olho, ele está orando, e manda fogo daqui, fogo dali, de repente aparece. Eu vou assim, o homem morreu. O Senhor, aí o cara chegou, o homem morreu, falou, está curado. Pronto, pode acontecer. Aí depois ele falou assim, Paulinho vai orar pelos enfermos, por mim não. Mas sabe o que é? Por que a gente ia? Porque você quer orar pelos enfermos? Vai para os hospitais. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 16. Esse milagrinho para a mídia, gente, para a televisão ver, é muito bonitinho. Mas não é o que Jesus mandou, não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não pensem vocês que porque está tendo cura é de Deus. Tem muita cirurgia espiritual que funciona. Tá em Goiânia, aqui na região, estou cunhado. Não é? E funciona. Funciona. Eu tocava caixa no terreiro lá e a dor sumia. Na minha adolescência. Sumia. É de Deus? Então, muito cuidado, né? Pode ter o nome que for, pode ter a cruz que for, que a irmã falou, né? Já viu de tudo, você ouviu o livro, tem tudo isso, as forças, né? A energia, o copo d'água, está curado, deu testemunho. E Deus está longe desse negócio. Então, o texto que vocês conhecem bem, em Marcos 16, 15 em diante, fala o seguinte, olha aí. Disse-lhes o Senhor Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Por quem crer em quê? No Evangelho. Quem crer no Evangelho. O Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho não tem nada a ver com Daniel na cova dos leões. Porque o Deus que libertou Daniel também te liberta. Quem quer entregar a vida para Jesus? O cara tem que ser burro. Eu não quero ser comida de leão. Você falou que o único jeito de entregar a minha vida para Jesus, eu quero. É essa multidão que está aí. Por isso que não tem Jesus, viu, socorro? Que você falou. Prega um evangelho, que é o seguinte: você quer ficar livre do seu mal? Aceita Jesus, eu quero. Quem quer ficar próspero? Eu agora tenho tantos carros, 20 carrinhos em casa. E dívida rolando por aí. 5 cartões de créditos. E aí vai. Sem ninguém fala. No Brasil, com facilidade de crédito, todo mundo fica próspero. Todo mundo tem carro, tem celular, tem tudo. Qualquer favela que você for, comunidade, não é favela lá, não pode falar. Qualquer comunidade carente que você for, tem celular, tem carro, tem tudo. A prosperidade chega, nem precisa do evangelho. Então quem crer no evangelho e porque creu e foi batizado, então tem que ser o evangelho verdadeiro. Creu, foi batizado, será salvo. Quem porém não crer, será condenado. Acabou, é isso aqui. Tem meio termo não. Mas eu creio em Deus. Porque eu não quero saber se você crê em Deus. Você crê no Evangelho. O Evangelho de Jesus. Se quiser entender o Evangelho, o conteúdo dele, pega Atos capítulo 2 e vê o que Pedro proclamou. Ele pega Jesus, de quando ele se manifestou até a exaltação dele. É a vida e a obra de Jesus Cristo. Né? Ele existia antes de todas as coisas, ele se fez gente, ele morreu pelos nossos, ele foi perfeito, a obra dele foi poderosa, ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, foi exaltado e vai voltar. Nós estamos falando do reino de Deus, estamos falando de Jesus Cristo. Você acredita nisso? Então tá bom. Aí depois diz assim, 17: esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Quem que ele está chamando para crer? Os que não creem. Leia o texto direitinho, tá? Esses sinais vão acompanhar daqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpente. O expelirão demônios, falarão novas línguas é para hoje. Pegarão serpente é não. É isso que a gente faz, né? Se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Isso é para hoje também. A gente tira uma parte que a gente não gosta, não sabe explicar, e de outra é mais fácil. Bom, o que eu pedi para ler isso aqui? Porque plantação de igreja é avanço do reino de Deus. Vai na confiança e crê que os sinais vão te acompanhar.
Muito simples. Os sinais não vão te acompanhar para você fazer show para os outros. Vão te acompanhar no dia que você tiver necessidade. Vocês vieram lá do Pará. Tem muita gente vivendo sinais de Deus lá, vocês sabem disso. Né? Vários prodígios. Que, não, eles vieram do Pará, não vieram? Muita gente vivendo sinais, vendo coisas acontecer que não acontece aqui. E se continuar a ajeitar, não vai acontecer aqui. Por quê? Porque aqui não precisa. Muito simples. Aqui não precisa. Você está numa igreja, você já tem o evangelho, você já tem a doutrina, você tem seguro de vida, você tem plano de saúde, seguro do cachorro, seguro do carro. Para quê? Eles abriram uma loja, pet shop lá em Belo Horizonte agora. O primeiro andar, os cachorrinhos cheios, bonitinhos de cozinha. Eles conhecem uma outra. O segundo andar tem uma lanchonete. O terceiro tem um motel. Já leva o cachorro, ele já prega, ali é a lanchonete, ali é a boate, ali é a musiquinha. Agora vai lá para o motel, lá em cima e tal. E aí o plano de saúde, a roupinha deles. Não precisa. Anda aqueles sinais. Para que sinais? Vocês têm acesso a remédio? Sinal. Vocês têm acesso ao hospital? Está aí. Você paga plano de saúde e quer chegar aqui. Agora Deus, vem cá, faz um milagre. Para quê, meu filho? Opera aqui, é um cirurgião, tudo seu relato. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí você vai pregar o evangelho para quê? Por que os maiores milagres são vistos nos campos missionários? Se você está chegando na Vineyard agora, se você não chegou e não sabe, também fica sabendo. O movimento Vineyard foi usado por Deus. Estou fazendo propaganda desse movimento, eu não tenho essa característica não. Mas foi usado por Deus para dar uma renovada na igreja, sobretudo nos países de língua inglesa, renovada, né? Igrejas, você tinha igrejas tradicionais, tinha igrejas pentecostais, tem igreja do movimento carismático, e aí tinha igrejas que não eram carismáticas, que eram teologicamente fortes, mas estavam vivendo a unção de Deus, do Espírito Santo. A Vinha veio nisso. Por isso que ela é o melhor, a gente chama de reunir o melhor da teologia reformada com o melhor da experiência carismática pentecostal. Não é só um e nem só o outro, são as duas coisas juntos. Então, quando começou esse movimento, eles tinham descoberto, tinham aprendido muitas coisas com os missionários que estavam na América do Sul. Os líderes nossos lá, o John Weaver e o Peter Wagner, que eram parceiros, eles observavam aquilo que Deus estava fazendo através dos missionários na América do Sul e levaram isso para a experiência da igreja lá. Ou seja, aí nós fomos lá e buscamos o que eles aprenderam aqui. Entendeu? O negócio do gringo sempre tem mais poder para nós. Mas de novo, isso só reforça essa realidade de que enquanto você prega o evangelho, os sinais vão seguir. E por que a Vinha explodiu no negócio dos sinais? Porque era um punhado de hippie que não conhecia Jesus, que não entrava dentro da igreja, as igrejas não aceitavam os hippies, né? Aí surge um punhado de gente crendo na palavra, ensinando Bíblia sobre Jesus num grupo caseiro, cantando canções de amor para Jesus num grupo caseiro. Foi a Vinha que começou esse negócio de eu te amo, Deus, no mundo. No mundo. Tinha um canto que a gente cantava, né? Eu te amo, Deus, e com minha voz. Isso começou com a Vinha lá atrás. Isso não existia no mundo. Aí tudo bem. E aí vem a experiência do poder, porque não foi uma coisa premeditada, veio porque acompanhou o evangelho pregado. Esses grupos caseiros começaram a experimentar enchimentos do Espírito Santo, até que depois esse enchimento vem, pum, explode o negócio. Então o que eu estou dizendo? Essa é uma das coisas mais lindas que eu acho, sabe, Marcelo? De quando a gente vai plantar a igreja, eu saio da evangelização. Nós podemos esperar que Deus vai manifestar os sinais. É Deus, não somos nós. Amém. A gente não manipula nada. Ele que entra na hora que ele achar. Mas, se o evangelho está sendo pregado, a gente está amarrando o diabo. Nós vamos ministrar cura sobre os enfermos. Esse pessoal vai ter experiência com o Espírito Santo que eles não sabiam o que era. Agora, para o crente que foi convertido, está só dentro da igreja, falar para os líderes locais, e só chamando o Espírito Santo, já virou reza, gente. Isso não cansa. Eu estava falando para um grupo de 350 líderes no México, 50 deles eram americanos, da Vinha. Os caras que eu lia sobre eles, tinha 50 na minha frente, eu falei, eu vou ter que falar do mesmo jeito. Eu falei, esse negócio de só falar em Espírito Santo não é assim não. Não é porque aconteceu uma vez que agora vira reza, não. Tem que acontecer? Não tem que acontecer.
Ah, mas o cara usou essa oração. Não é a oração que fez Deus agir, não. Não é a palavrinha que ele usou, não. É o tempo de Deus. É o momento de Deus agir. É o momento que a igreja precisava ser avivada e tinha fome de Deus. E tinha desejo de consertar os vidas de pecado, andar em santidade, pregar o Evangelho. Igreja que não quer andar em santidade, pregar o Evangelho, não vai ver avivamento, não. Não vai ver, não. Para quê? Para quê? Não precisa de Deus. Agora, enquanto nós temos o propósito de plantar a igreja, porque nós vamos pregar o Evangelho, aí vai ter sinal. E nós também não estamos plantando a igreja porque a Vini precisa colocar ou estacionar a igreja dela ao lado da outra denominação. Não é isso, não. A gente está expandindo por causa do Evangelho. Amém? Amém? Por causa do Evangelho. Agora, vai ter perseguições? Vai ter problema? Vai. Vai ter guerra? É óbvio. É aqui que vai ter guerra. É aqui que é o negócio da guerra espiritual. O Ed estava falando de todas essas coisas, viu, mas né? É isso aqui que a gente vai enfrentar essa guerra. Porque o resto aqui que a gente acha que é guerra dentro da igreja, tem nada a ver, isso é a gente tropeçando no canto da mesinha mesmo. Mas o outro não, o outro é guerra. Porque nós saímos para libertar os cativos. Isso é o Evangelho do Reino de Deus. Para transportar os que estão debaixo do império das trevas para o Reino de Jesus Cristo. Para libertar da escravidão de Satanás e pregar o Evangelho onde ele não foi anunciado. É isso que Paulo fala lá no final de Atos. Essa é a missão da igreja. Aí nós partimos para cima. Vamos para cima do inferno. Aí vai ter contra-ataque mesmo. E sempre teve. Sempre teve. Aí você vai ver o seguinte: Jesus proclamava o reino numa sinagoga e o povo queria matar e apedrejar. O que Jesus fazia? Senhor, manda os seus anjos agora arrebentar eles. Ele, ó, corria. Jesus, o senhor não tem fé. Isso é Deus, não tem fé. O senhor não tem fé nem no Senhor. Aí Paulo, eles vão te arrebentar, Paulo. Desce o homem por ele pela corda, porque eles vão matar. Não, vamos só orar. Eu neguei para orar, estava errado. Isso aqui não corre, não sabe? Mas ninguém fala que isso é um princípio bíblico. Se alguém falar que vai te pegar, sai correndo, amigo. Vai te pegar mesmo. Vai orar, mas ora a luz deles. Ah, não, mas eu não sou assim. Eu não acho que é assim. Essa coisa, tudo que você acha não vai valer de nada. Isso não é fé, não, isso é ignorância. Isso é provar a Deus. Isso é arrogância. Achar que eu tenho fé, logo eu derroto. Já começou errado, você não tem fé. Você não possui fé. Fé é dom de Deus. É presente de Deus para você. Nem a sua fé pertence a você. Então eu tenho poder. Você não tem poder nenhum. O poder que tem sobre você foi te dado graciosamente pelo santo que habita dentro de você. E também por meio da graça, não é por meio das obras. Não é por causa do que você faz. É ou não é? Então é melhor depender de Deus. Se alguém apontar armas, se é só você uma pessoa armada, aí sim, prega, porque você vai morrer mesmo. Prega. Pode ser que masquem o gatilho, aí você fala, oh é Deus mesmo. Eu não tenho dúvida. Mas prega, por quê? Agora, se for uma coisa de ameaça, dá para fugir. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque é isso que a gente vê na Bíblia. Você vai chamar Paulo de homem sem fé? Você vai chamar Jesus de homem sem fé? Você está querendo ser mais corajoso que Jesus? Você está querendo sofrer menos que Jesus? Jesus disse o seguinte: olha, os profetas foram perseguidos e vocês vão ser perseguidos também. Se pregar o Evangelho, vai ser perseguido. Sabe por que a igreja não é perseguida? Porque não prega. Você vai de homofobia, de deputados, isso não é perseguição, não. Isso é ignorância, besteira. E deixa ele com a vida dele lá. Também não vai falar mal do cara. Mas o negócio é pregar o Evangelho, homem. Pregar o Evangelho. Se vier perseguição, excelente. Excelente não. Bom. Se não vier, excelente. Não é? Ninguém está saindo também para brincar de morrer. Porque isso acontecia no primeiro século. Um dos primeiros problemas que a igreja enfrentou no primeiro século é porque, como tinha aquela coisa dos mártires, e Hebreus elogia demais, alguns cristãos queriam morrer o tempo todo, por causa da fé. Começaram a morrer demais. Se oferecer para morrer, acharam que era tem uma crítica forte aos primeiros cristãos por causa disso. Por quê? Porque não é isso que Deus estava estabelecendo também. Mas eu estou colocando para vocês, é que faz parte. Eu gosto quando eu ouço certas coisas e falo, puxa vida, olha o reino de Deus aí. Não estou gostando de enfermidade, não é isso não, hein?
não estou gostando do seu sofrimento, não estou gostando de perseguição, nada disso. Mas é isso aí. Agora, outro detalhe, por favor. Se Deus não te mandou, não pense que Deus vai te proteger. E não pense também que é obra do diabo, não. Às vezes é Deus te dando. Vai embora para casa. Volta. O que você está fazendo aí? A gente falava isso lá no seminário. Chegavam os camaradas lá, às vezes vinha do interior, não sei da onde, estava essa historinha, claro, né? O cara estava capinando, olhou para o céu, estava escrito lá DPB. Ele falou, Deus está falando, vai para Belo Horizonte. Aí ele foi para o seminário. Aí o cara falou, não é isso não. Deus está falando, vai plantar batata. Planta batata, que é aí que você vai seguir. Então não vem com essa, Deus também me mandou. Se Deus não te mandou, você não tem que fazer. Eu lembro de uma senhora que chegou para mim na igreja uma vez, eu estava acabando de pregar, muitos anos atrás, e ela falou assim, me diz uma coisa então, você estava falando de como deve ser o relacionamento, marido, esposa, e como a mulher deve tratar com o marido, uma mulher crente, essas situações diversas. Ela falou assim, se o marido não concorda, por exemplo, que eu venho no culto da quarta-feira à noite, que era o culto de quarta-feira à noite. Eu falei assim, se for o caso da senhora, você vê que a senhora está fazendo na minha frente. Muito simples. Né? Se é o seu caso, o que você está fazendo na minha frente? Você desobedeceu a Deus. Não, mas eu vim para adorar, não, peraí. A harmonia lá dentro da sua casa, marido e mulher, esse negócio é sagrado. Deus fala da família, mas não vai deixar sua família ainda arrebentada, não, porque isso não é vontade de Deus, não. Não é vontade de Deus, não. A Neila já falou sobre isso, né, Neila? Quantos pastores destruíram a família, acham que o ministério veio primeiro. Isso não. E depois fala com Deus, o Senhor falou que se eu deixasse pai, irmão. Deixa eu explicar um negócio para vocês, talvez alguém, pode ser que alguém não saiba, mas ele fala isso a respeito do Evangelho. Do Evangelho. Porque os primeiros cristãos, um dos primeiros vínculos que perdia força, era o vínculo familiar. Porque Jesus falava, se você não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, não pode ser meu discípulo. Aí é questão de amor, de redirecionamento, de amar o Senhor acima dos outros. Não é arrebentar a família, não. É entender o princípio de Deus. O que Deus está chamando para fazer? Então, a primeira coisa, você tem uma família, Deus está te chamando para cuidar dessa família. Sua primeira comunidade é a sua família. Se você não cuidar da sua família, não tente cuidar de igreja. E Paulo escreveu isso depois, quem não governa bem a sua própria casa, seus filhos, como é que vai governar a família, a igreja do Senhor? Não tentem inverter isso, minha gente. Por favor. Entre o ministério e a família, fique com a família. Fique com a família. E eu falo isso para vocês agora sim. Eu falo em nome de Jesus. Fique com a família, cuide da família, cuide da esposa, cuide dos filhos, cuide do marido. Essa parte é sagrada. Deus não vai chegar e falar, quebra o que eu disse que jamais seria para ser quebrado. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Então o negócio é sério, né? Para nós. Nós vamos seguindo nesse processo aí de plantar a igreja e ver os sinais do reino. Uma outra coisa que eu até comentei lá com os pastores também, é que no movimento, antigamente, eu não sei se você já distribuiu isso aqui, ou ensinou isso aí, assim, a gente falava do que a gente valoriza dentro da Vineyard, né? Então a gente valoriza a busca por Deus, a palavra de Deus, a vida em comunhão, o indivíduo, a família. Essa era mais ou menos 20 e poucas declarações, se não me falha a memória. Isso foi resumido em 5 declarações. São os valores centrais, isso são fundamentos para nós. A igreja que tem um alicerce forte, ela tem fundamentos fortes. Os nossos fundamentos em termos de movimento são os nossos valores. Quais são os valores-chave do movimento Vineyard no mundo? Os valores-chave que uma igreja Vineyard abraça, o pastor da Vineyard abraça, o líder da Vineyard abraça e o membro da Vineyard abraça. Primeiro, teologia e prática do reino de Deus. Quem não sabe, podia anotar se tiver alguma coisa, se não souber. Primeiro é teologia e prática do reino de Deus. É engraçado, porque tem alguns lugares que tem gente que vai falar assim, eu não quero saber desse negócio de teologia, não, você não serve para vir, não. Vou falar rasgado com vocês. Aí a teologia não é para mim, não, então você não serve, não. Porque isso é para o movimento. Sabe o que é teologia? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem crê que Deus é todo poderoso? Levanta a mão, já. Vocês acabaram de teologar.
É simples. Teologia é só isso. O Dade vai orar aqui e fala assim: se eu estiver errado, me corrija, viu, Dade? Ele já está até com medo. Mas ele vai chegar e falar assim: Pai eterno. Fala ou não fala? Ele não usa essa expressão? Pai eterno. Acabou de teologar, porque ele diz que Deus é Pai e é eterno. Está vendo o que é o negócio de teologia? Quando você fala o reino entre nós manifesta poder, você está teologando. Então, teologia e prática do reino é tudo que nós cremos na revelação de Deus e do reino. E a prática é, nós temos um compromisso em transformar isso em prática. Então não é só aquela coisa da igreja antiga de ter teologia. Nós cantamos a nossa teologia. Não cantamos? A gente fala, essa música é um pouco famosa. Essa é a hora da adoração. Que hora? Da hora. Assim como está para adorar. Tá. Beleza, agora atenção. Eu fiz isso de propósito. Assim como está, vem. Não quer dizer que assim como está, continue. Depois que você vem, Deus vai te transformar. Mas para vir, venha como está. Ah, eu fumo, vem fumando, né? Eu bebo, enche a cara, não tem problema, vem. O cara que chegou comigo e falou assim: o amigo dele está aí, mas ele fuma maconha. Como é que eu vou fazer para ele entrar? Eu falei: ele entrar, ele vai querer sair para fumar, porque é excelente. Deixa ele entrar primeiro. Depois, se quiser, sai. Se o que tiver ruim de jeito, que precisar do baseado, manda ele sair. Não tem problema nenhum. A grande questão é quem transforma é Deus. Amém. É por isso. Vai ser batizado. Vai. Mas o cara ainda fuma. Está certo, é isso mesmo. Ele não tem Espírito Santo dentro dele, não é? Não, nós só batizamos quem não bebe, não fuma, não joga, não ri, não dança, não brinca. Não... Por que batizar um anjo? Não, nós vamos batizar pecadores. Para ele morrer e levantar como santos. Amém? Se mexe comigo, Deus mexe comigo. Porque a partir daí, o Espírito começa a fazer a obra. Aí você vai ver o imperfeito no caminho da perfeição. Você vai ver o imperfeito dia a dia, transformado pela graça de Deus. Não é o que a gente vai falar, não é pode, não pode, está proibido. O próprio Espírito, se é que a pessoa, e eu e você também, continuamos nos enchendo do Espírito Santo, nós passamos a ter outros desejos, outros apetites. Nos domina vai ser o Espírito, não é, amor? Então, essa é a nossa teologia. Está vendo como a gente canta a nossa teologia? Fala, reina em mim, sobre os meus planos, sobre todos os meus sonhos. Olha o que você está cantando, isso é o que a gente crê. É isso que a gente crê, porque o Senhor falou assim, qualquer um dentre vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que é tudo? É o contrário de nada. É tudo. Então quando eu falo que é para ele reinar, ele governa e manda em tudo. Eu quero ter mais um filho. É isso, Deus? É. Eu quero ter mais um carro. É isso, Deus? É. Se Deus falar que você tenha mais um carro, lembra que não é seu, é dele. Aí eu não quero dar carona, mas não tem que querer. Deus não te deu carro? Não é dele? Não tem alguém na igreja precisando? Agora, se você vai lá, não quero, não é de Deus. Simples, muito simples. Deus te deu uma casa, não é sua. Agora não é por causa disso, você leva qualquer um, você vai perguntar para Deus, quem que eu ponho aqui dentro? Que a casa é sua. Deus pode querer que você leve um mendigo para dentro de casa e não leve um político. Eu não sei. Deus pode querer que você ponha um mendigo para dormir dentro de sua casa e não ponha um religioso. Esse é o reino. E quando você fala assim, reina sobre os meus sonhos, você está falando do quê? Toda a minha aspiração eu abro mão para receber a vontade do Senhor. Então não é o que eu quero. Por isso que não é o que eu determino, porque a minha vontade ela é ruim. Ela é má, ela é egoísta. É a vontade dele. E se eu não conheço essa vontade dele na palavra, não adianta eu tentar falar, faça essa sua vontade. Ele vai virar para você e falar assim, eu já te falei a minha vontade. Uma moça que veio conversar comigo, missionária, tinha que estar plantando igreja, não é? E ela chega para mim e fala, olha, eu estava começando um relacionamento com um camarada. E porque missionária, já tinha passado dos 35, e aí, casar, arrumou um namorado. Mas o namorado não era crente, só um problema, ele não era crente. E a hora que você para conversar com ela, ela fala assim, você não vai me dar lição de pastor não, né? Vou mudar de profissão, né? O único jeito de eu conversar com ela agora é porque eu sou pastor, velho.
Qualquer coisa que eu falar, você fala o time que eu torço, eu sou pastor falando. Ele está falando, você não vai ver aquele negócio de que não pode crente incrédulo, não, né? É nada, vamos conversar sobre Bíblia, né? É outra revistinha para conversar sobre ela. Vamos ler outra revista. Porque esse é o princípio. Sabe o que é? A consciência já vem pesada, cheia de justificativa, porque já sabe qual é a vontade de Deus. E aí, meus amados, o negócio vai comer feio mesmo. Principalmente para quem sabe a vontade de Deus. Aí o coro vai cantar, não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Cara, é uma escolha sua. As consequências estão aí. Você acha que ela mudou? O cara até aceitou Jesus para tê-la. O problema começou com 3 meses de casamento. Tem 6 anos que estão tentando viver juntos. Ele já saiu 4 vezes de casa. A última vez ele saiu 3 dias para pensar. Tem 1 ano e meio que ele não voltou ainda. Quer brincar com isso? Seja feita a sua vontade, então conheça a vontade de Deus. Porque pode ser que você leia e faça não quer, não. Pronto. Deus não te obriga. Mas olha que você fala, é a vontade, é o reino, é isso aqui. O reino é isso aqui. Mulheres, o reino é isso aqui. Homens, o reino é isso aqui. Se você e eu não andarmos no que está aqui como homens, como mulheres,